Também, irmãos, agradecer a Deus por mais este momento, este privilégio que Ele nos está concedendo agora, que é um privilégio estar na casa do Senhor. Agradecemos pelos os hinos e agradecemos, Pai, mais uma vez também pela visita do Eduardo e esqueci o nome, de Silva. Eduardo, que tem por apelido Dil, e ontem eu não estava conhecendo, olhando daqui. Então nós trabalhamos bastante tempo juntos, tempo não, quase um ano, na farinheira lá. E tudo pela misericórdia de Deus, teve ontem, manifestou a fé, e oramos a Deus por isso. Deus é glorificado em tudo. Deus é glorificado. Deus, ele almeja quando alguém aceita o sacrifício de seu Filho, Jesus Cristo. Então aqui, nós vamos estudar agora, que ia estudar outro assunto, era Colossenses capítulo 1. Mas vamos falar o viver em Cristo, depois de que uma pessoa ele dá o primeiro passo, porque o primeiro passo que todas as pessoas devem dar é o primeiro passo para Jesus. Quando a gente dá muitos passos errados, muitos passos em falso, e quando pisa em falso, qual é o resultado? É cair, é tombo na certa, quase sempre. Se não cai, desequilibra. Mas o passo certo é um passo dado a Jesus, não é um passo para uma religião. E aqui no versículo 1, o apóstolo Paulo escreveu assim, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Efésios capítulo 2. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Aí ele fala no 3, entre os quais, depois a gente explica, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira como os outros também. É lá no Novo Testamento, Efésio é para frente de Gálatas, achou, Elisila? Achou? Capítulo 2. Então aqui quando ele fala que o apóstolo Paulo, no versículo 1, e vos vivificou, mas vivificou como? O que é vivificou? Deu vida. Deu vida. Mas nós já tínhamos vida. Nós já nascemos um dia de nossa mãe do ventre. Mas ele está falando vivificou aqui, não está falando corpo físico. Então ele está falando assim, vocês foram feitos vivos, mas vivos como? Se você já estava vivo. Não, aqui é vivo espiritualmente. Vivo, vocês foram vivificados no espiritual, porque o espírito do homem, todas as pessoas, todos têm o espírito, já nasce com esse espírito, mas esse espírito, ele é morto, nasce morto na vida espiritual, ele não tem vida, ele não é salvo ainda. Então é por isso que ele fala, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então o apóstolo Paulo está falando aqui que, olha, vocês, falando para aquela igreja de Éfeso, e falando para hoje, vocês
No momento quando eu aceitei Cristo, foi mais ou menos em 1994, foi aí, 94, quando deu o infarto do irmão Félix. Essa fase aí, não sei o dia exato. Eu lembro do dia que aconteceu. Porque quando deu o infarto no irmão Félix, a minha irmã, a Ivani, ela não era casada ainda. Ela vinha em casa, de convidado para almoçar, e foi lá. Aí ela falou: Tião, você não sabe que deu um infarto no irmão Félix? Aquilo me entrou por dentro. Eu já vinha visitando, 2 anos mais ou menos. Ele fazia apelo, nada de aceitar. Quando eu saí do lado da mesa, assim, que dentro de mim, falei: se ele morrer, ele vai com Cristo. Aí já pensei em mim. Aí eu pensei assim: ele não vai morrer. No próximo apelo que ele fizer, que ele pregar, eu vou levantar a mão. Que ele almejava ver eu frequente visitando. Aí eu aceitei Jesus. Então quer dizer que eu estava mortos em ofensas e pecados. Mas como? Devido à queda e o pecado original de Adão e Eva. Quando Adão e Eva comeu aquele fruto, Adão, ele era o responsável. Aí entrou, ele acordou para a realidade. Quando Adão, ele comeu o fruto, que Deus colocou Adão no jardim. Eu falei um dia desses, até sempre falo, né? Deus falou assim: ele tem a liberdade de tudo nesse mundo, nesse jardim que você tem aí, ó. Não tinha ninguém. Você imagina a sua população que está hoje, ter só um no mundo, só 2. Um casal no mundo todo, sozinho, só ele e os animais. E Deus fez Adão do barro, certo? Pegou, fez e soprou na narina dele o fôlego de vida, o espírito, esse espírito que o homem tem. Pronto, para ele aí, depois fez a mulher, todo mundo sabe disso. Mas, só que Deus fez Adão perfeito, na semelhança de Deus, mas só que com o livre arbítrio de escolha. Ó, vai fazer ele, vou falar o que ele não é para fazer, comer. Ele não comer, tudo você pode comer. Mas o diabo, Satanás, a serpente, tinha sido excluído dos céus, veio e falou para a mulher: olha, a mulher, o homem vai muito na cabeça da mulher. Vai muito. Às vezes a gente vai, às vezes dá certo, às vezes não dá. Aí pronto, comeu. Quando ela comeu, quando a responsabilidade estava em Adão. Quando Adão comeu, pronto, aí clareou para ele que não era para comer daquela fruta, ele foi justo no proibido. O homem gosta disso. Deus, nós temos a liberdade de fazer o que nós queremos. Não é porque nós somos crentes, nós estamos presos, nós somos livres. Mas nós devemos discernir pela palavra dele o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Então, aí, quando Adão, ele viu que a primeira coisa, ele estava nus, os 2, só um casal. Já ficaram com vergonha de Deus, que Deus parecia, conversava com Adão. E aí ele começou a fugir. O que ele fez? Ele cortou folhas, a Bíblia fala de figueiras, de árvore. Fez uma tanga, uma veste, do jeito dele, para tampar ele e a Eva. Pronto. Ficaram com vergonha. Quando Deus viu, Deus já sabia. Deus já sabia antes de fazer Adão, que Adão ia cair, ia pecar. Deus sabia tudo de nós. Sabe tudo que nós vamos fazer amanhã, até quando nós vamos viver. Aí, a Deus não aceitou. A Deus não aceitou, por quê? Ele quis se proteger, que vem até hoje essa doutrina: salvação pelo sangue de Cristo e salvação pelas obras. Muitos creem que é pelas obras que nós somos salvos, pelas nossas obras, por nossa bondade. Então Adão fez: Deus não, vai morrer, você vai sacrificar um animal e vai derramar sangue. O animal não tinha nada que ver com o pecado de Adão, não tinha. Então falou para ele tirou a pele,
couro do animal, fez ventais, veste para eles. Aquilo simbolizava o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que um dia ia morrer na cruz e derramar o sangue. Então vem aqui, ó, salvação por obras, e vem até hoje, feita pelo homem e a de Deus. Então aqui, por isso que fala, desde que um Adão caiu, aí entrou o pecado no mundo, aí os filhos dele nasceram, tudo herdando o pecado. E daí por aí vem até hoje. Todo que nasce, nasce herdando o pecado. Então, e aqui, no versículo 2, ora bem, fala, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Então, o apóstolo Paulo está falando que nós no outro tempo, como eu falei ontem, que o crente não deve viver como ele vivia antes. Ele começa devagarzinho, ele vai se purificando mais e mais. Ele não vai pegar todo uma vez. Ele se converte agora e pronto. Não, ele vai devagarzinho, conforme ele vai aprendendo, ele vai e Deus vai abençoando. Então, segundo o curso deste mundo, segundo vivia segundo o movimento deste mundo, segundo o sistema deste mundo, segundo a religião deste mundo, a religião de nossos pais. Então, quer dizer que as pessoas não redimidas, as pessoas que não são salvas, que não têm Jesus no trono da alma, ela põe mal o seu comportamento e vivem dentro desta esfera. Sabe, o mundo é uma esfera, é uma bola. Ele vive dentro desta esfera em transgressões e pecados. Em pecado. Vai pecando, transgredir. Você transgrediu o mandamento de Deus. Quer dizer, ele não cumpriu. Se ele não cumpriu, então ele transgride. Ele agrediu a vontade de Deus. Então, quer dizer, transgrediu. Repetiu. Foi forte os ensinamentos. Deus disse não, que nós não devemos viver como vivia antes. Às vezes nós faz algo como aquilo que nós fazia. Então nós transgrediu. Se transgrediu, pecou, é em pecado, ele está dizendo. Aí ele fala que o segundo quem? Olha aqui, ó. Segundo, a palavra segundo pode dizer segundo ou conforme o príncipe das potestades do ar. Quem que é esse príncipe? Quem que é esse príncipe? Satanás. Satanás, ele é um ser. Ele é invisível, ele é espírito. Vai falar do ar, do espírito que agora opera, quer dizer que ele trabalha nos filhos da desobediência. Nos filhos da desobediência. Aí se torna tudo filho daquele que desobedeceu a Deus. Nós somos todos filhos de Adão e Eva. Em Adão e Eva nós somos todos irmãos. Seja crente ou não seja, nós somos irmãos. Agora em Cristo não. E a desobediência que Satanás, o espírito de Satanás, ele que corresponde ao feito de que Satanás, ele que encabeça o sistema deste mundo, ele está na frente, ele que encabeça. E o povo tudo segue ele, vai seguindo. Tá vendo? Até parece coisas boas, olha, coisa até bonita, mas Satanás, ele não apresenta para a pessoa a pessoa fala, o chifrudo, não existe isso, a Bíblia não diz. Aquele de cauda comprida também não. Ele é um ser. Ele se transfigura, diz lá em Paulo, lá em Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, ele disse assim, o apóstolo Paulo, que é o mesmo que escreveu aqui, o Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. Ele vai nos atentar na coisa que nós gostamos. Ele não vai pôr algo, veneno para você, algo que você não gosta. Ele vai aprontar as armadilhas dele, ele é sagaz. Ele tem uma habilidade que nós nem imaginamos.
Então, por isso, então ele que encabeça o sistema deste mundo. E os homens vão tudo seguindo. A maioria vai seguindo. Então Satanás, o espírito de Satanás, o qual ele cobre todos os incrédulos, por isso operando a desobediência a Deus. Incrédulos, aquele que não crer em Deus como e em Jesus. Quando Jesus disse lá no Evangelho de João, no capítulo 14, ele disse assim, não se turbe os vossos corações. Credes em Deus, crede também em mim. Se nós sairmos, ou qualquer um que sair nessa cidade toda de Ubirajara, fala porque a gente mora aqui, em outro lugar, se sai perguntando por um, você crê em Deus, dificilmente vai achar um que fala que não crê em Deus. Dificilmente. Você crê em Deus? Creio? Creio sim, sou religioso. Você crê em Jesus? Aí não sou crente. Já a primeira coisa que leva é crente. Não existe disso, não tem. Ou é filho de Deus ou não é filho de Deus. Crente quer dizer aquele que crê. Os diabos também, os demônios creem também. E estremece. Só que ele respeita a Deus. Ele estremece na presença de Deus. Ele sabe que eles estão condenados. Ele sabe que não tem mais salvação para eles. Quando Lúcifer, ele se rebelou lá no céu contra Deus, querendo ser igual a Deus, acima de Deus. Então, Deus expulsou ele e veio uma terça parte dos anjos do lado dele. Que quando uma pessoa se rebela na igreja, irmãos, os irmãos sabem disso, ele não sai sozinho, ele sai já um grupo junto. Então saiu a terça parte, tudo Deus mandou para baixo. E eles estão aí trabalhando. E ele sabe que eles não têm salvação mais. Por quê? Cristo não morreu por eles. Cristo não pagou o pecado deles. Cristo morreu para o homem. Cristo não morreu para o anjo. Anjo é o ser angelical, é um espírito, um anjo. Se o anjo pecar, ele não tem salvação. Se o anjo hoje desobedecer a Deus, se rebelar contra Deus, ele vai para o inferno. É lá que Deus manda. E vai trabalhar contra Deus depois. Então aqui, aí ele diz no versículo 3 aqui de Efésios 2. Então voltando, explicando bem lá, Jesus diz, credes em Deus e crede também em mim. Não adianta não falar que crê em Deus, crê em Deus. Ninguém faz a maior obrigação, o dever de crer em Deus. Sabe que Deus que fez o céu, Deus que fez o mundo, Deus que nos dá a vida, Deus que manda chuva, Deus manda sol, tudo é Deus. Deus abençoa nós, Deus abençoa todo mundo todo, Ele manda chuva para os bons e para os maus. Todo Deus dá vida. Vai pensar o quê? Deus é Deus. Mas porque Ele se é Deus, que Ele é Deus de todo, mas Ele não salva todo. Agora Ele fala, crê em Deus, é o dever. Jesus diz, mas crede também em mim, crede também em mim. Se não crê em Jesus, Deus não leva alguém para o céu que aceita o filho dele, o sacrifício do filho dele na cruz. Não é como a religião, não é batismo. Quando eu falei ontem do batismo, o batismo na água, no rio, que seja, ele é uma figura, mostrando, a pessoa mostra para o mundo que ele morreu para o mundo. E tudo defunto morreu, o que tem que fazer? Tem que sepultar. Não vai deixar ele no relento, ele dando um mau cheiro. Morreu, então o velório enterra, ele sepulta. Um dia ele vai ressuscitar. Agora, então o crente que quando ele entra na água, ele está indicando, o crente ele morreu, aquele velho fulano morreu. E a hora que ele sai da água, ele está indicando que ele ressuscitou, mas espiritualmente, com uma nova vida. É isso que serve o batismo, para poder fazer parte do corpo de Cristo da igreja. Mas não dizer que aquilo lá vai salvar. A pessoa fala, se eu não fui batizado, eu perco salvação, não tenho salvação, porque eu não batizei. Não fui batizado nas águas, não fui desci nas águas. Não. O batismo é para os salvos, não é para a pessoa que não é salva. A pessoa pode salvar antes, ele é salvo antes do batismo. Então aqui no versículo 3 aqui de Efésios, capítulo 2. Entre os quais ele está falando aqui. Quem são esses quais que ele está falando? Entre os filhos da desobediência. Entre os filhos do maligno, de Satanás.
Todos nós, o apóstolo Paulo incluiu ele, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e a vontade dos pensamentos. E éramos por natureza, a natureza adâmica, filhos da ira como os outros também. Então nós não somos melhor do que ninguém. Nós não devemos querer se orgulhar, eu sou melhor que o meu amigo, com o meu vizinho, ele não é crente, eu sou, não sou, ele não é cristão, eu não sou, ele é de uma religião, eu sou de outra, não. Nós não somos melhor que ninguém, nós somos pecadores. Então, quer dizer, então Paulo diz, incluiu ele também, porque os quais, todos nós, também, ele também, e o apóstolo Paulo foi perseguidor da igreja, então, todos nós antes tínhamos um estilo de vida diferente de agora. Diferente. Cada um tinha o seu sistema. Quando eu era solteiro, quando eu não era crente, quando eu mexia com animal, xingava, sabe? Ficava nervoso com criação, não tinha paciência mexer com criação. Meu pai até não gostava, me ficava com raiva, que eu batia muito nos bezerros, nas vacas. Essa vaca dava, né? Eu estava tirando leite, eu já dava uma acordada nela. Xingava o animal quando ia pegar, era nervoso. Então a gente, a natureza, fazendo o desejo da nossa carne, o estilo de vida que a gente tinha, querer fazer só o nosso ego, querer fazer a nossa vontade, minha vontade. Então ele está dizendo aqui, nos desejos, andávamos, nós vivíamos nos desejos da nossa carne. Aquela ânsias depravadas. Você sabe aquelas ânsias, aqueles desejos depravados? Tem desejos bons, que a gente tem vontade de possuir, tem vontade de fazer. Mas tem aqueles desejos que é depravado, é maligno. Deixa fora. Não deve estar no nosso pensamento, no nosso coração. Aí ele fala, fazendo a vontade da carne, quer dizer, fisicamente a vontade da carne, porque é a natureza velha, né? E dos pensamentos. A gente pensa, depois quer realizar. A mente das pessoas não redimidas, que redimiu, que foi redimida por Cristo, que foi salva, são um laboratório, irmãos, onde fabrica, onde inicia dos pensamentos e impressões e imaginações pervertida, vem tudo de lá. A nossa mente, não tem um ditado popular que fala que mente vazia é a oficina do diabo? Mente vazia, você não tem o que pensar, você vai pensar, só porcariada, só coisas à toa. Pensa nas coisas de Deus. Vamos pensar que a nossa vida aqui ela é curta, é passageira. É isso que está dizendo. Aí ele fala que de tudo isso que nós temos era pervertidos, mente, impressões e imaginações. Ficam imaginando coisas que não é. Olha o perigo que tem, é fácil nós cair nisso. Você fica imaginando coisa que não é. Você imagina, olha para uma pessoa, você imagina a pessoa tá só por um gesto, qualquer coisa. Você imagina, pecado. Aí ele fala aqui no final do versículo 13, e éramos por natureza, a natureza velha, antes de vir a Cristo, filhos da ira, como os outros também. A ira de Deus está de modo inalterável contra o pecado e a única solução para o coração é aceitar a Cristo. É o único. Então, mas Deus, no versículo 4, eu ia outra passagem para não confundir as pessoas, eu não vou. Mas Deus, que lá eu ia em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 3. Mas eu vou ler assim, depois volto aqui rapidinho. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 3. 1 Pedro 4, versículo 3.
Pedro, aqui é Pedro que está falando para o cristão, já é bastante, anote bem. Porque é bastante que no tempo passado de não, Pedro é para frente, apóstolo Pedro é para frente. Porque é bastante que no tempo passado de nossa vida tenhamos feito a vontade dos gentios, quando andávamos em lascívias, concupiscências, bebedeiras, glutonarias, orgias e abomináveis idolatria. Então Pedro está falando assim, aqui a Bíblia, inspirada pelo Espírito Santo, já é bastante. Por que nós vamos querer voltar a fazer o que fazia? Por que eu vou voltar a querer fazer o que eu fazia? Ele está falando que já é bastante. Uns faziam mais, outros menos. Então é bastante. Então ele está referindo-se aqui à vida que não era sem Cristo. Aí no versículo 4 ele falou, e acham coisas estranhas, quer dizer, ele está fazendo a vontade dos gentios, que é a vontade dos nossos amigos do mundo. Então ele fala que acham coisas estranhas, que vós não correis com eles na mesma conduta desenfreada de dissolução, blasfemando de vós. Aí os amigos começam a achar coisa estranha. O que é estranho está acontecendo com esse caboclo, com essa pessoa? Que antes ele fazia isso, agora ele está fugindo. Quando eu me converti de novo, eu não tinha manifestado, mas eu já estava frequentando a igreja. Eu tinha um amigo, eu morava aqui ainda, nessa casa aqui. Acho que é tempo de trabalhar na farinheira. Então um amigo andando comigo falou assim, chamou para mim ir em certos lugares. Passemos no parque, e fomos lá para baixo andando. E vai falando assim, aí, vamos lá ver se não vai, você diz, fala, eu estou largando disso, é o meu xará. Aí eu falei para ele falou, filho, o que é isso? Largar dessa vida? Aí passamos num lugar, vamos falar, casa de um baiano, para tocar sanfona, tinha sanfona lá. Eu falei, então vamos lá tocar sanfona. Aí cheguei, batemos palma, a mulher dele saiu. Você pensa bem, você já imagina quem que é, né? Esse baiano. Aí ele falou, ele já deitou. Aí saiu assim, que baiano frouxo. Baiano de iguana dessa aí, e ele também é baiano, também esse outro, né, que estava comigo. E pronto. Então aqui eles acham estranho, você vai largar dessa vida, vai perder tempo, perder a sua vida, isso é novo. Então por isso que ele disse aqui. Aí ele fala no 5, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Está vendo? É isso. E vamos continuar aqui em Efésios. Então aqui ele fala aqui no versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Depois abre um parênteses, pela graça sois salvos. Olha bem, então o apóstolo aqui disse que Deus é riquíssimo em misericórdia. Nós somos paupérrimos em misericórdia, vamos dizer assim. Deus, ele é perfeito, Deus é misericordioso. Mesmo nós ofendendo ele, ele nos ama. Mesmo o mundo transgredindo, não tendo fé nele, ele amou o mundo, que enviou o filho dele para morrer numa cruz. Você imagina só. Pega desde o Antigo Testamento, o povo só fazendo pecado, só ofendendo a Deus, só idolatria, mais idolatria. Fazia idolatria até onde não existia. Povo muito idólatra. Só lê Salmo 115, também explica que tem muitos lugares. Então Deus vai perdoá-lo. Vou enviar o meu filho para morrer para aqueles povo ingrato, para ver se eles creiam. E Deus já sabia quem ia crer ou não. Então aqui diz, a misericórdia de Deus nos chega por meio da cruz, que o sacrifício de seu filho. Aí ele fala no 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, quer dizer, mortos espiritualmente, que é que ele fala, ele nos vivificou no versículo 1. Então, quer dizer que mortos em ofensas, o que? Perdidos, uma condição na qual não podemos fazer nada para nos ajudar. Se nós queremos nos ajudar um pouco, ajudar Deus nos salvar,
Cristo fica de lado, o sacrifício de Cristo fica em vão. Nos vivificou juntamente com Cristo. Então é junto com Cristo que é a salvação, que Ele nos vivifica, nos salva, é junto com Cristo. Fora de Cristo não há salvação. É junto com Cristo que Ele nos salva. Esta nova vida, nossa identificação com Cristo. Nós sempre, devemos ser identificados com Cristo. Por isso, em sua morte e ressurreição, nós devemos parecer, imitá-lo, a morte e a ressurreição de Cristo. Morrer para aquela velha vida de pecado, ressuscitar espiritualmente para uma nova vida. Nós devemos usar o uniforme de Cristo. Mas como que nós vamos usar o uniforme de Cristo? Quando eu trabalhava na firma lá em Bauru, trabalhei em 2 firmas lá, uma RCL, era um uniforme. E lá na outra, Madureira, era outro uniforme. Você não olha as pessoas da Sabesp, o uniforme da Sabesp. Tem que ter um uniforme. Ela pertence àquela empresa. E o nosso uniforme, nós vamos pôr a roupa escrito aqui na camisa. Jesus, põe na placa do caminhão, Deus guarda. Isso não é isso aí. Que uniforme de Cristo? Qual é o nosso uniforme de Cristo? Quem que vai responder? Irmão, então você gosta de responder? Está olhando? Fomos criados para ser a imagem e semelhança de Cristo. A imagem e semelhança de Cristo. Somos criados para isso. A imagem e semelhança de Cristo. O testemunho de Cristo. Você tem que ver, a pessoa olha, vê o testemunho, a nossa vida. A vida fala mais alto que a boca. Não adianta falar muito. Não adianta o pregador chegar aqui e falar. E ele não faz. Ele não vive aquilo. Tá bem? Então é isso aqui. Então quer dizer que... E aí ele fala, pela graça sois salvos. A graça que foi feita unicamente pela morte de Cristo na cruz, para salvar a humanidade. Aí no 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha, Ele nos ressuscitou juntamente com Ele. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele. Junto, espiritualmente falando, e um dia o nosso corpo. Olha bem, e fez nos assentar nos lugares celestiais. Assentar se lembra um assentamento, a pessoa está assentada lá, são um assentamento. Nós, espiritualmente, o nosso nome já está assentado, nós tomamos posse da vida eterna lá no céu. O nosso nome é escrito no livro da vida e nunca mais sai. Nem que você peque. Se você tenha fé, não vive pecando. Viver é diferente. Mas você peca, você cai, você chega a hora de sair, você perde a paciência. Salomão pecou, Davi pecou, Pedro mentiu, Pedro cortou a orelha de um soldado na espada. Você acha que ele deu só para cortar a orelha? Ele não era tão bom na pontaria assim, né? Ele deu foi no meio do crânio, é para matar e liquidar. Mas Deus não permitiu. O soldado tirou, cortou a orelha. E Jesus mandou ele colocar a bainha, a espada na bainha. Não veio para vencer com a espada, na força. E Jesus pegou a orelha, isso que é milagre. Pegou a orelha, colocou no lugar do jeito que estava, sem cicatriz, sem nada. E hoje o povo quer. Quem é que faz isso hoje? Depois sai falando que faz cura. Quem é que faz isso hoje? Deus, Jesus fazia. Os apóstolos, mas eles tinham o poder de Deus. Hoje ninguém tem esse poder de estar curando, levantando. Só não existia nada nos hospitais. Lá curava tudo. Então nós vemos aqui, feito possível isso tudo pela cruz. Não podemos esquecer disso. Em Cristo Jesus. Foi efetuado tudo em Cristo e se refere à maneira como fez e que pela cruz, morte de cruz. 7. Aí no 7 fala, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então, ele fez tudo isso para mostrar para nós
em todas dos séculos vindouros. Antônio Ramos está dizendo: bom dia, pastor. Antônio Ramos está assistindo e mora longe, né? Parece que não vale a pena gravar assim. É o irmão da Marrozinha, não é? Está lá em Santa Bárbara do Oeste. Xará seu irmão Antônio. Então, os irmãos, então aqui o apóstolo Paulo falou para mostrar nos séculos vindouros, no futuro, nas idades próximas, que parece que ele chega rápido isso, uma após outra, interminável, uma após outra, e as abundantes riquezas da sua graça. Então ele apresenta que uma época, quando fala idade, é época de ouro, que nós vamos um dia experimentar, do crente, que é sempre o futuro, que nunca é o passado, é o futuro, não é o passado. E pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então Deus pode nos mostrar bondade só através da cruz que fez com o Filho dele. Então todos que estudam a Bíblia, os estudantes da Bíblia, devem dar-se conta disso, entender bem o significado da cruz e a doutrina, que é a doutrina mais antiga da Bíblia. Está em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 18 e no versículo 20, até o 20. E de fato é o fundamento no qual deve edificar, construir, edificar-se toda doutrina cristã. É a morte e a ressurreição de Cristo na cruz. Vejam bem no versículo 8, 9 e 10. É um versículo bem... Nós vamos parar nesses 3 versículos aqui, ó. Porque pela graça sois salvos. Todo mundo conhece. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, quando fala pela graça aqui, quer dizer, pela bondade de Deus, pelo favor de Deus, nós somos salvos. É bondade dele, não é a nossa bondade. Não é o nosso favor que nós fazemos para Deus, é dele para nós. Fé em Cristo, e não em nós mesmos, aqueles que nós fazemos. E é isto, não vem de vós, ele está falando, não vem de vocês, o apóstolo Paulo está falando. Nada disso é de nós, o apóstolo Paulo está falando, mas tudo é dele, é de Deus. Aí ele fala, é dom de Deus. Cada vez que ele se usa a palavra dom, aqui, Deus está referindo-se seu filho, e a sua obra terminada na cruz, substitutiva na cruz, que faz tudo isso possível para salvar o homem. É só por isso. Aí ele fala, não vem das obras. O homem não merece nada, ele não faz nada, ele não merece a salvação, porque se ele fosse por... Independente do que faça, o que nós fazemos de bom, pode fazer caridade, pode distribuir cesta básica, pode fazer o que for, isso não salva. Deus se agrada com isso, vai dizer que vai pôr lá no céu, não. Então quer dizer, aí fala, para que ninguém se glorie. Então senão aí ele pode gloriar-se em sua própria capacidade, sua força. Só se permite gloriar em Cristo na cruz, como diz lá em Gálatas 6,14, em Cristo o Senhor. Porque somos feituras suas. Sua em quem que está falando? Nós somos feituras de Deus, parecido com Deus. Nossa salvação não provém de nós mesmos, veio de Deus. Veio de Deus
criados em Cristo Jesus para as boas obras, como resultado da salvação e não como causa. As nossas obras é o resultado da salvação. Ela não é a causa da salvação. As nossas obras não é a causa da salvação. Quer dizer, eu fui salvo por causa das minhas obras. Não. As obras é o resultado. Nunca devemos pensar, eu sou salvo por causa das obras. Não. As obras não é a causa, ela é o resultado. Aí fala, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. As boas obras a que se refere que o apóstolo Paulo tem que ver com a fé em Cristo Jesus, primeiramente. Se você não tiver fé em Cristo Jesus, você não vai fazer nada. O que se permite o crente viver uma vida santa, uma vida apropriada. Amém? Que Deus abençoe este culto, as palavras de vocês. Que possamos estar à noite aqui no maior número, se Deus permitir. Amém. Que hino que vamos cantar? Que hino? Qual o hino que é o título dele aí? Salvador bendito, eterno e bom Senhor, só em ti confio, Deus. Vou baixar o fone dele. E essa é 69, faz tempo que eu não estou gostando desse À noite ele fica aberto aqui já. Só Jesus. Então agora, confiança. 368.